Eu não fiquei endividada do nada. Isso foi uma sequência de decisões erradas que eu tive ao longo de um período, que foi o suficiente para me endividar do jeito que eu estou hoje. Eu fui me colocando nessa situação sem perceber. E hoje eu quero compartilhar com vocês quais foram 5 erros financeiros que me fizeram estar onde eu estou hoje. Quero compartilhar com vocês porque talvez vocês também estejam cometendo esses erros sem perceber. Se eu tivesse entendido todo esse processo antes, eu não teria ficado tantas noites sem dormir, com tanta preocupação, tão endividada, teria evitado muita ansiedade, muita dor que a gente sente ali naquele processo, né, de não saber o que fazer quando você se vê coberto de tantas dívidas e não saber como que você vai fazer para resolver. O primeiro erro foi viver uma vida que não é minha. Quando a gente pensa em viver uma vida que não é sua, que não lhe compete, pode acontecer muitos erros ali, não só financeiros, né. Eu vivi uma vida ali que não cabia no meu bolso, mas diferente de algumas pessoas, não foi uma vida de ostentação. Eu não ficava gastando, eu nunca fui de sabe, gastar dinheiro com marcas, esbanjar, assim, nesse sentido. Mas eu acabava assumindo contas de outras pessoas. E isso me fez endividar de uma forma que, quando eu percebi, eu estava tomando uma responsabilidade que não era minha. E aí saiu do controle. Então, isso foi um dos meus maiores erros. Hoje eu entendo que a gente querer ajudar uma pessoa é válido, é super do bem, é uma situação nobre, mas ela não é nossa. Então, a gente só pode ajudar uma pessoa quando a gente está ali financeiramente estável. Não só financeiramente também, mas emocionalmente, porque muitos gastos ali, eles foram feitos no emocional, no impulso, e isso me prejudicou muito a longo tempo. Então, antes de você ajudar uma pessoa, pense sempre: você está no seu momento para isso? Você dispõe de um valor extra? A pessoa ela não conseguir te pagar, esse dinheiro vai te fazer falta? Então é isso que, todas as vezes que alguém precisa da minha ajuda, seja para o que for, eu me coloco em primeiro lugar pensando: eu consigo nesse momento disponibilizar o meu tempo ou alguma ferramenta que eu tenha ali, qualquer coisa, eu consigo disponibilizar ali para aquela pessoa o que a pessoa está me pedindo? Ela vai conseguir devolver, no caso, se for uma ajuda financeira? É isso que eu comecei a pensar quando eu tive essa visão desse erro. O segundo erro foi juntar os limites como se fossem o meu salário. Eu juntava o limite do cheque especial, o limite do cartão de crédito, como se fosse uma extensão do meu salário. E na verdade, gente, não é. É só uma dívida que eu estava acumulando para mim mesma, só que a longo prazo. Eu passava o cartão ali tranquila, como se aquele valor fosse meu, mas não era. No final das contas, eu tinha que repor aquele valor, e muitas das vezes com juros. Só que quando você não tem um valor físico ali, que você está dispondo, que você está pagando, a sensação que a gente tem é que é como se não tivesse que pagar, sabe? É um pensamento meio doido, assim, quando a gente quando a gente para refletir, mas é verdade. A gente sente muito mais quando você está com um valor físico ali, você vai passar. Porque aí você vê aquelas notas indo embora. E no cartão não, você passa meio que despreocupado. Então, quando eu tive essa sensação, quando eu tive essa percepção, eu percebi que eu estava usando os limites que eram me oferecidos de forma totalmente errada. O terceiro erro, que faz link com o erro anterior, com o erro número 2, é que eu parcelava tudo. Então, às vezes era um valor baixo, R$ 100, R$ 80, R$ 50, e eu parcelava os valores. Só que de parcelinha em parcelinha, no montante, quando você vai ver, você já parcelou muito dinheiro. Então, às vezes o que você achava que eram parcelinhas de R$ 10, R$ 20, quando você perde o controle, você acaba parcelando os valores, e quando a fatura chega ali é 3.000, R$ 2.000, R$ 5.000. É um valor muito alto. Mas por quê? Porque o nosso erro é a gente gastar sem ter esse valor já reservado ali para utilização. Quando a gente parcela, o valor parcelado ele não fica mais barato, ele é só uma dívida disfarçada. O quarto erro financeiro foi eu não controlar o meu dinheiro. Então eu não sabia exatamente com o que eu gastava, até esquecia que tinha valores parcelados, que eu tinha me comprometido com outras contas. Eu não anotava, então eu não fazia o monitoramento de para onde que estava indo aqueles valores. Eu recebia, o valor já era debitado e eu não sabia para onde que ia. Eu acabava vivendo no automático sem anotar, e isso é extremamente errado, porque a gente perde o controle e não tem nem a visão ali de onde que é o nosso maior gasto. Se eu estava gastando muito com comida, se eu estava gastando com roupa, se eu estava gastando com saídas. Então, é importante que a gente anote sempre aqueles valores que a gente está utilizando ali,
quando você passa no cartão, se você, ou quando você passa no dinheiro, também é importante você anotar, porque por mais que o dinheiro você já pagou ali, você não vai acumular uma dívida, mas é para você ter uma noção de onde que você está gastando aquele valor. Quem não controla o dinheiro sempre acaba perdendo para ele. E o quinto e último erro, gente, olha, o problema não é só na área financeira, mas o quinto erro foi procrastinar. Quando a gente deixa as coisas para ficar, ao invés de você resolver o hoje, você fica jogando para frente, você só acumula e aquele negócio vira bola de neve. E aí chega um momento que você não sabe mais como resolver, porque começa a dar uma ansiedade, um desespero. Financeiramente, o que eu fazia? Eu falava, mês que vem eu resolvo. Mês que vem eu vejo como eu quito essa dívida. Ah, não, isso aqui é só, vou passar só para o mês que vem. Ah, isso aqui não tem problema, mês que vem eu vejo. E aí, quando você se dá conta, mês que vem nunca chegava, que era o mês da organização, e a dívida só aumentava. Sabe aquela frase, nunca deixe para depois o que você pode fazer hoje? É exatamente isso. A gente não pode procrastinar nem a nossa vida financeira, nem resolver algum problema. É importante que a gente resolva tudo naquele tempo. A gente não pode deixar as coisas para depois. A vida é agora. E aí, gente, depois de tudo isso que eu comecei a perceber que foram erros financeiros que eu cometi lá atrás, que a Janaína do passado acabou dando de presente quase que um cavalo de Troia para a Janaína do futuro, eu aprendi que sempre dá tempo de mudar. E é por isso que eu estou nesse processo. Eu estou fazendo tudo diferente. Eu aprendi a lição. O importante é quando a gente pega as lições, a gente anota, né, faz o levantamento faz uma análise, né, de tudo que aconteceu na nossa vida, e quando a gente identifica os erros que nos jogaram ali naquele onde nós estamos hoje, a gente tem que levar como lições aprendidas e fazer de tudo para não voltar a esses hábitos ruins. Então, se você se identificou com algum desses erros, começa hoje porque dá tempo de resolver. E se você é novo no canal, não esquece de se inscrever, ativa o sininho para que todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui, o YouTube ele te notifique ali, você vai acompanhar junto comigo aqui como que está sendo essa jornada de quitação de dívidas, de como que eu vou fazer lá na frente para começar a investir, qual que são os meus erros, quais foram os meus acertos, e eu vou mostrando ali mês a mês a evolução desse processo. Vou te pedir um favor também, se você puder compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas, porque assim você me ajuda no crescimento do canal e assim a gente consegue ajudar outras pessoas que estão nesse mesmo processo, como que elas vão fazer para sair disso também. Então era isso, pessoal. Obrigada por ter ficado até o final do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.